A gente continua aqui o nosso bate-papo com o deputado federal Aliel Machado, nosso representante em Brasília, e que tem feito barulho por lá, hein? Conta uma coisa agora, você foi para a comissão de um dos assuntos que mais está na boca do povo, que é a tal da prisão da segunda instância, que o Supremo votou de um jeito, né, derrubou a prisão da segunda instância, e isso é alvo agora de um projeto de lei no Congresso Nacional. E você está lá de vice-presidente da comissão desse projeto. É uma alegria e uma grande responsabilidade. O segundo mandato, como eu tinha dito às pessoas quando pedi essa oportunidade de voltar a Brasília, você tem uma experiência maior no conhecimento e lá você precisa ir buscando seus espaços aos poucos, mostrando a sua capacidade de diálogo, de conversa e de articulação, né? Brasília é muito grande, os corredores de Brasília, né? E esse ano, felizmente, eu tive a oportunidade de, nos grandes temas, ter conquistado vagas importantes. No universo de 500 deputados, 513 deputados, eu fui membro titular da Comissão da Reforma da Previdência. Nós discutimos lá na Câmara, como eu falei, esses requerimentos onde eu fui o autor, conseguimos vagas em comissões importantes como a Educação e a CCJ, que é a principal comissão da Casa. E agora eu fui eleito o primeiro vice-presidente, o vice-presidente, né, da comissão especial que está tratando sobre alterações na Constituição sobre condenação em segunda instância. É um tema que entrou na boca do povo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 6-5 decidiu pelo não cumprimento de pena antes do trânsito em julgado. Isso se deu pelo entendimento da Constituição feito pelo Supremo, de que o artigo 5º prevê isso e que é cláusula pétrea. Mas há uma exigência da população de que isso seja alterado. A princípio, houve um pedido para que fosse feita alteração no artigo 5º. Eu acho isso ilegal, não é possível de alterar a cláusula pétrea e nós precisamos entender nesse momento que nós não podemos achar jeitinho, muito menos pessoalizar um tipo de discussão como essa. Eu preciso respeitar as instituições, as regras, e é preciso tirar a paixão quando a gente faz um debate sobre um tema como esse. Sem perder com isso a discussão sobre impunidade, sobre o que nós temos hoje no Brasil, das pessoas não acreditarem nas instituições. E, de fato, nós temos hoje uma casta de privilegiados. Por isso, eu sou defensor da alteração do artigo 102 e do artigo 105 da Constituição, que tratam o trânsito em julgado finalizado a partir da segunda instância. Mas é muito além da prisão, Ana. Eu defendo essa alteração para todas as áreas. Então, se nós vamos discutir trânsito em julgado, que não seja apenas para o condenado pela área penal. Então, vamos alterar para a área tributária, para a previdenciária, para a trabalhista. Dia desses eu encontrei um senhor que está com um processo na Justiça Federal há 15 anos, tentando haver um direito sobre a sua aposentadoria e não tem uma decisão ainda. Então, se a justiça é morosa, ela é ainda mais grave para as pessoas mais humildes, para quem não tem grandes bancas de advogado, não tem influência política. E é importante também estabelecer um debate com as pessoas para elas entenderem que nós não podemos deixar de lado a falha do sistema prisional que hoje já existe no Brasil e que não é por causa da segunda instância. Nós temos hoje centenas de milhares de pessoas hoje que estão presas, que não foram condenadas nem em primeira instância. Então, eu não estou dizendo que tem que soltar, não estou dizendo que não são culpados. Eu estou dizendo que o sistema é falho e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que não é possível nós discutirmos algumas questões sem antes fazer justiça social sobre pessoas que são penalizadas e que geralmente, em grande quantidade, são pessoas que estão à margem da sociedade. Isso eu não estou dizendo por achismo, por ideologia, eu estou dizendo pelos números reais apresentados pelo CNJ. Eu estou dizendo pela falha do sistema prisional hoje no Brasil, que está fomentando as grandes facções, que é quem dá a mão de obra barata para essas facções dia a dia, porque o Estado não consegue cumprir o seu papel e nós estamos jogando esse problema para a sociedade. Nós estamos devolvendo esse problema para a sociedade, tanto é que ele vem piorando ano após ano. Então,
é um problema mais complexo. Nós acabamos de votar o pacote anticrime proposto pelo governo federal, pelo ministro Sérgio Moro. Foram feitas alterações ali na Câmara dos Deputados importantes, que também geraram bastante polêmica, mas eu acredito que quem tem essa responsabilidade, se dedica aos temas ali, consegue avançar naquilo que a sociedade está esperando. E lá na Comissão de Segunda Instância nós vamos rodar o Brasil, nós pretendemos votar o relatório entre março e abril, esperamos aprovar, ela é mais robusta, é a alteração da Constituição, então é uma alteração mais segura, com menos questionamento jurídico. É lógico que nós temos algumas frentes contrárias, alguns partidos, pessoas do colarinho branco, políticos condenados, que não querem essa aprovação. Mas nós não podemos ter amarra política e a prisão em segunda instância, a condenação em segunda instância é um objetivo da sociedade, eu concordo com essa pauta, já votei favorável na Comissão de Constituição e Justiça a essa pauta e novamente nós vamos construir um texto e construir aí uma alternativa que a nossa sociedade tanto exige de resposta da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Sim, porque a partir da impunidade você tem uma sociedade cada vez mais violenta, né? E se o nosso Congresso Nacional não cuidar disso, quer dizer, da punição a quem de direito, aí você deixa uma sociedade com essa sensação de impunidade, armada até os dentes. Aí o que vai acontecer com esse país? Né? Nós estamos nos matando aí na esquina, todo mundo. O problema da violência ele é um problema muito ligado também aos problemas sociais. Com certeza. Tanto que os maiores índices de violência nós temos nos lugares onde o Estado não chega com os seus aparatos obrigatórios. Então nós precisamos entender que só a repressão não vai resolver o problema. Os lugares onde a repressão foi implementada trouxeram dados catastróficos, o que não significa defender a impunidade, porque as pessoas confundem muito isso. Exatamente. Agora, quem fez errado, seja quem for, seja do partido que for, seja da ideologia que defende, seja da cor que for, seja do jeito que for, tem que pagar exemplarmente pelo seu erro, respeitando o direito de defesa, as nossas regras e as nossas leis. E, Eliel, mudando de assunto, tem possibilidade aí de nós pensarmos em você mudar de endereço a partir do ano que vem? De você descer do Planalto Central aqui para o segundo Planalto do Paraná? Como é que está a tua pretensão, tua ideia aí para o ano de 2020, que nós temos eleições municipais? Você é o nome mais citado em todas as pesquisas, em todas as rodas, para disputar a Prefeitura de Ponta Grossa. Eu acho que isso é natural porque eu fui candidato na última eleição, a minha candidatura foi aceita por quase metade da população, eu fico muito contente de ter recebido 45% dos votos da cidade. Era um dos momentos mais difíceis da minha vida política, porque a crise que aconteceu em Brasília, o meu voto do impeachment, que estava extremamente em voga à época, né? Com mentiras, ataques, eu era defensor de uma nova eleição, achava que aquele caminho não era o correto, me prejudicou bastante. Mas mesmo assim, a cidade que eu vivo, que eu amo, que eu tenho a minha família, deu 45% dos votos, né? Então, agora o nosso nome acaba sendo colocado naturalmente. Eu acho que individualmente, vontade pessoal é importante, ter vontade de querer ser é importante, porque você faz com amor, com carinho, ela tem uma parcela na decisão que a gente vai tomar, mas ela não é a decisiva. Acho que o mais importante é você não ter um projeto individual. A cidade merece muito mais do que isso. E eu participo das discussões que envolvem os temas centrais da cidade, o desenvolvimento da cidade. A cidade avançou muito nos últimos anos, temos que reconhecer os avanços que tivemos, os acertos do governo Marcelo nesses últimos 8 anos, mas nós também precisamos discutir os nossos problemas crônicos, discutir os nossos problemas que ainda afetam parcela importante da população, entender que a nossa cidade é uma cidade antiga, mal planejada, é uma cidade que tem um potencial de crescimento ainda muito grande, ela está localizada num local privilegiado, né? Próximo à região metropolitana de Curitiba, que já saturou a sua área industrial, próximo ao aeroporto, estrada duplicada. Nós temos aqui a questão da qualidade da água, abundância da água, nós temos aqui o nosso Parque Nacional dos Campos Gerais, nós temos aqui a questão ambiental, que é de fundamental importância hoje quando se discute desenvolvimento no mundo inteiro, né?
e os nossos problemas crônicos para o nosso povo que mora nos bairros, o problema do nosso trânsito, o problema aí que nós teremos pela frente, a cidade terá com as renovações de contratos em áreas importantíssimas da cidade, né? Aqui no bastidor, antes de entrar no programa, nós discutíamos o contrato da Sanepar, vamos ter contrato do transporte coletivo, temos o problema do lixo, que é um problema grave da cidade. Então, são inúmeros problemas que quem mora aqui não tem como fugir dele. Exatamente. Principalmente quem está na política. Nós vivemos aqui. O dia que eu não for mais deputado, vou continuar morando aqui, eu moro aqui, né? Então, nós precisamos debater isso. E eu amo minha cidade. Se eu pensasse em mim pessoalmente, o meu momento é um dos melhores momentos em Brasília. O meu momento pessoal hoje, ser reconhecido nacionalmente, ser reconhecido como os deputados em ascensão no Brasil. Eu fui eleito pelo Congresso em Foco, onde a votação é dos jornalistas independentes, ou seja, jornalistas que não são ligados a qualquer instituição, a qualquer partido. Eu fui eleito o melhor deputado do Paraná, por voto técnico dos jornalistas. Então, veja, isso é uma responsabilidade e é uma grande alegria. Agora, como foi no passado, o sonho de um dia governar a cidade que eu moro, o sonho de um dia abrir, inaugurar uma escola, o sonho de um dia melhorar aquilo que eu acho que é possível e que só o prefeito pode fazer, é algo que nos motiva e que nos chama atenção. Mas essa é uma discussão para frente. Lógico que o nosso partido vai participar das eleições. Nós estamos tendo a adesão de um número muito grande de pessoas de diversas áreas que estão nos ajudando a elaborar um plano para a cidade, uma discussão que está sendo feita a muitas mãos, pessoas competentes e respeitadas aqui na sociedade que contribuem com as suas experiências em cada área. E o prefeito, o gestor, ele não tem que ser um técnico que conheça todos os assuntos, porque ele não vai conhecer todos os assuntos. A prefeitura já tem 9.000 técnicos, que são 9.000 concursados que foram escolhidos para atuar naquela área, em todas as áreas. Então nós temos excelentes pessoas para pensar todas as áreas. O que falta é um gestor que tenha coragem, responsabilidade e que tenha condições de estabelecer prioridade. Porque quando você está gestando algo, você tem que tomar decisões, é como na nossa casa. E essas decisões precisam atender aquilo que é mais preciso e urgente e que ajuda a desenvolver. Então são essas decisões quando você vai montar um orçamento, quando a tua equipe vai montar um plano, um projeto, uma ação. Eu digo isso, Ana, e você conhece muito bem, porque você acompanhou de perto, o Miguel acompanhou de perto. Eu já gerenciei a Câmara Municipal. E eu tinha um orçamento e ali eu estabeleci prioridades, os investimentos, as ações mais importantes. E a nossa gestão, com as ações que nós tomamos, foi uma das mais bem avaliadas da história da cidade. E eu fico muito feliz. E eu não fiz isso porque eu sou melhor nem pior do que ninguém. Eu fiz isso porque eu não tinha amarra política. Eu não tinha qualquer situação que me impedisse de fazer aquilo que eu achava ser correto e que excelentes quadros me orientaram. O Miguel muitas vezes me orientou aquilo que era correto e eu tinha condições de fazer. O doutor José Augusto, que é o procurador da Câmara, o doutor Vital, os advogados, me orientaram inúmeras ações que nunca tiveram condições de serem implementadas à época. E nós assim o fizemos, porque nós tínhamos condições de fazer politicamente. E é isso que define, e a cidade aí é uma cidade fantástica, de um povo muito querido, que eu amo muito, e a gente vai participar, candidato ou não, nós vamos estar na rua, vamos estar discutindo, debatendo e conversando com as pessoas. Tá certo, e compondo aí com essas forças, porque esse é um dos grandes desafios, né? Composição de forças para um cargo no executivo, né? Quem está gerindo, quem está administrando, precisa ter sensibilidade e precisa ter respeito a todas as forças. Ninguém é dono da verdade sozinho, ninguém governa sozinho, ninguém conhece tudo sozinho. As pessoas precisam ter humildade para reconhecer seus erros, para procurar as pessoas, para ouvir a sociedade, principalmente se tratando de coisa pública, né? Na vida pessoal, às vezes a gente tem dúvida, vai consultar alguém, imagina para tratar da vida de todo mundo, né? Então é importante respeitar as forças e você ter um plano de ação, você precisa ter meta, você precisa ser organizado, você precisa estabelecer prioridades e isso você faz antes. Depois você apresenta isso à população. Quando você tem excelentes ideias, você consegue diminuir o impacto de algo negativo,
você consegue melhorar a vida das pessoas, muitas vezes sem depender de tanto recurso. Você consegue ter bom diálogo para negociar. Por que eu fui candidato na eleição passada à prefeitura? Porque eu tenho experiência em Brasília de conhecer os caminhos estabelecidos pelas regras que impõem hoje no Brasil os entes federativos, de saber onde buscar recurso, de conhecer os nomes que liberam os recursos, de conhecer os técnicos que poderiam e podem ainda nos auxiliar em diversos assuntos. E eu sempre fiz isso com muita prudência. O primeiro político que eu visitei, as 2 vezes que eu fui eleito, foi o prefeito de Ponta Grossa. Independente de diferenças políticas que eu tenho, é importante entender que acabou um processo eleitoral, você precisa ter união, estabelecer junção de forças para poder você auxiliar a cidade. Agora, infelizmente, existem grupos políticos que pensam que a cidade é um brinquedo que eles ficam disputando como se fossem deles, de curral político. Isso não pode acontecer. Eu fui o deputado em Ponta Grossa, eu não tenho todas as mídias para dizer isso, mas está lá, basta consultar o orçamento da cidade. Eu fui o deputado da cidade que mais trouxe recursos de emendas individuais. Por exemplo, para a saúde de Ponta Grossa, eu fui o deputado que mais recursos implementou, mesmo na gestão do prefeito Marcelo. Então, veja, isso demonstra a minha responsabilidade e o meu carinho, não com pessoas ou com partidos, mas com a cidade como um todo, né? Com a população. Eu fico feliz pelo resultado e o que Deus planejar, o que a gente puder apresentar e discutir aí, tenho certeza absoluta que vai auxiliar de uma maneira ou de outra. Tá certo, Aliel, muito obrigada, adorei a nossa entrevista e votos que você tenha um 2020 produtivo, com muita saúde, com muita paz, com muita serenidade para tocar os teus projetos pessoais e para poder ajudar o máximo possível de pessoas na tua função de político. Eu que agradeço, Ana, essa oportunidade do seu programa, dizer às pessoas que nós continuamos atendendo aqui em Ponta Grossa. Muitos me perguntam, você vai voltar para Ponta Grossa? Eu nunca saí daqui. Eu vou e volto toda semana. Nós temos um escritório ali no Ernesto Vilela para atender as pessoas. Todos os dias ele fica aberto, eu volto todas as semanas para atender ali. E desejar aí para todo mundo um bom ano, que seja um ano de muita paz, de muitas conquistas, de muitas alegrias, que seja um ano melhor para o nosso país, que o nosso país consiga ter mais diálogo, mais respeito e que o nosso Natal aí também seja um Natal bem abençoado e protegido aí. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço, Ana. E eu já volto um instante só, não saia daí.